Então, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Deixa eu apresentar aqui a tela. Aqui, né? Disciplina é cálculo numérico. Tá todo mundo vendo, né? Sim. Ok. Meu nome é Valdinez. Boa tarde. Ó, essa disciplina geralmente quem ministrava era o Elano, né? Vocês já devem saber disso. Aí esse semestre não deu certo para ele ministrar. Eu sei que vocês fogem dele, né? A maioria dos alunos fogem do Fico triste Elano. com a notícia dessa, professor. Ai. Na materiais ainda é ele. Eu fugi da Ele. materiais e vim pra cá pra pagar. Eu já imaginei, eu vi que tinha alguns alunos da materiais, eu falei, fugiram do Elano. Aí eu ia pegar uma das duas. Tá gravado. Ah, mas não tem nada não. Eu ia pegar uma das duas, aí por causa do horário eu acabei ficando com essa aqui, porque o Elano ele tá muito sobrecarregado com outras coisas. Aí para ele não ficar tão sobrecarregado, eu me ofereci para ministrar um dos cálculos numéricos, né? E acabei ficando com esse aqui. Aí é a primeira vez que eu ministro essa disciplina, né? Acho que eu vi essa disciplina em 2000 e... Não lembro. 2009. 2009.1. E aí, depois disso, eu vi algumas coisas assim. Eu estudei algumas coisas, alguns métodos e tudo mais, mas tudo teórico, nada com programação, né? Deixa eu falar um pouquinho do conteúdo aqui. O plano de ensino eu não vou colocar hoje não, porque eu não tive tempo de fazer, mas depois eu coloco. Final de semana que eu vou ter tempo. Mas eu vou escrever aqui, ó. Conteúdo aparentemente ele não é, pelo menos se a gente olhar só os tópicos aqui, né? Parece que não é muita coisa, mas acaba sendo muita coisa. Depois vocês vão ver. Mas isso aí é com o tempo. Então, a primeira parte, ou a primeira prova, né? Eu já vou colocar um tópico aqui que eu já vou pular. E depois seria erros, né? Erros de aproximação. E zeros de funções. Aí, basicamente, a primeira prova vai ser só esse aqui. Essa primeira parte eu vou pular. Primeiro porque a gente, assim, tá muito corrido esse semestre. Eu acho que eu olhei o calendário e tá mais espremido do que os outros. E aí, essa primeira parte aqui, eu acho que vocês iam dormir na aula se eu falasse isso aqui. Eu prefiro falar dessa parte aqui no decorrer do conteúdo. Quando eu estiver falando de zero de funções, o que aparecer dessa primeira parte eu vou falando, vocês vão ver que não vai alterar nada não, e a gente ainda ganha tempo. Ok? Aí, zero de funções, parece que é só um tópico, né? Mas tem muita coisa aqui por trás. E aí, no decorrer do curso, eu vou detalhando mais, né?
Aí a primeira prova eu havia colocado aqui no Classroom. Deixa eu ver se... onde é que tá. Daqui a pouco falo da bibliografia. Coloquei aqui, né? Eu coloquei dia 21/10. Só ver se tá certo mesmo. Tá 21/10 para entregar na terça, né? Não. Na segunda. Isso. Eu acho que é um bom prazo, né? Sim. Ah, e vai ter no máximo, assim, porque cálculo. Eu ainda tenho. Eu tô pensando como é que eu vou avaliar vocês, porque daqui a pouco eu vou dizer qual o problema dessa disciplina. No século XXI, não é nem século XXI, nos últimos 15 anos, por exemplo. Essa disciplina aqui tem um problema e nos últimos anos ela meio tá perdendo um pouco a força. Mas eu vou dizer por quê daqui a pouco. Então vai ter esse prazo aqui. Eu acho que é bom, né? 21, 22, 23, 24, 5 dias, né? Acho que dá o suficiente. Aí vai ter no máximo 4 questões. É porque geralmente essas. E aí depende muito do problema. Ainda vou investigar, mas no máximo. Vou colocar no máximo 5. Mas estourando mesmo. Aí a segunda avaliação. E lembrando aqui também, é tudo teórico, né? Pode ser que esse cronograma. As datas não, viu? As datas serão essas aqui mesmo: 21/10, 25/10. Mas o conteúdo de cada prova pode ser que mude, né? Dependendo do andar da disciplina, pode ser que eu seja um pouco mais devagar e aí não dê para dar tudo. Esse tópico aqui, apesar de ser só zero de funções, tem muita coisa aqui dentro. E aí depende muito, né? Mas a priori eu vou dividir assim. Aliás, aqui eu tenho que colocar um X, né? Porque eu vou pular. Também a bibliografia, depois a gente vai ver que tem alguns problemas aí. Aí tem soluções de equações lineares na interpolação e aproximação. Esse tópico aqui, último, eu já vou dizer logo que eu vou pular também, ó. Isso aqui ó, não vai dar tempo. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias. Isso aqui não vai dar tempo, não. Eu estou dizendo logo. Eu não vou escrever aqui, não, porque a gente vai ficar escrevendo isso aqui, mas a data, deixa eu ver aqui eu coloquei. Eu também quero conversar com vocês sobre a data da terceira prova. Vai ter um problema aí. Aqui eu coloquei 18 de novembro, né? Isso, 18 de novembro para entregar no dia 22. Entregar no dia 22. Aí o conteúdo, em teoria, vai ser esses dois aqui, né? Solução de sistemas de equações lineares, interpolação e aproximação. E a última prova, integração numérica. Aí acaba. Ok? Aquela parte ali não vai dar tempo, não. Aí a data da terceira prova é o seguinte, eu quero conversar com vocês, porque nós temos 3 opções. Dia 24, a partir do dia 24 é recesso. E vai ser recesso até domingo, dia 2, né? No calendário está dizendo, o calendário só diz do dia 27 ao dia 31, mas claro que sábado não tem, e sexta-feira, se eu não me engano, é recesso. Então tem um recesso do dia 24 até o dia 2. E aí vocês têm a opção. Ou faz a prova antes, para entregar antes do dia 24,
Ou eu passo a prova, por exemplo, no dia 23 e vocês entregam depois, por exemplo, no dia 4, que é a terça-feira. Vocês vão ter todos esses dias aqui para fazer essa prova. Ou então, se vocês preferirem, depois do ano novo. Né? Começar a prova no dia 4 e aí vai ter que. Vocês vão ter que me devolver no sábado, né? Porque o sábado é o último dia. Na verdade, no dia 7. Na sexta-feira, que é o último dia. O último dia de aula é no dia 8. É para esse aqui? Não, eu tô. Ah, janeiro é esse aqui, né? Não, tá certo. Então, imagino que vocês queiram que ficar todo esse período com a prova, né? Começar do dia 23. Ei, Sim. professor. Oi. Fica mais tempo, porém tem muita gente também que usa esse tempo para viajar, para ir para outros cantos e tudo mais. Aí eu não sei como. Assim, o que eu tô dizendo é o seguinte. Ou então eu poderia colocar a prova, porque eu prefiro que vocês fiquem mais tempo com a prova. Vocês sabem como é que é o final do semestre, né? Eu acho que vocês não vão conseguir fazer essa prova antes do ano novo. Vocês preferem antes? Mas você não precisa Professor, se decidir. antes, Você não precisa decidir. se Pode, antes ou pode falar. depois vai influenciar no tamanho da prova, Não vai influenciar em aí, nada. então é melhor ser durante mesmo. Porque quem for viajar pode entregar no dia 23. Você pode fazer a É, prova no dia 23 a gente viajar. e quem não for, então quem for viajar e puder fazer depois. Assim, não é porque vocês vão ficar 15 dias com a prova que ela vai ser impossível, não, viu? É só porque tem que acontecer uma dessas três. Ou faz antes, ou faz assim, ou faz tudo depois do ano novo. E aí eu não sei, vocês podem até decidir, você não precisa dizer hoje não, vocês podem decidir qualquer dia antes da prova, né? Porque eu acho que vocês vão saber quando for dezembro como é que vai estar a correria. Para mim não influencia em nada. Ok? Então, se vocês quiserem depois se reunirem aí, se reunir, enfim, para depois decidir, mini formulário no Class. Ou então, como é que chama? Forms, né? Aquele negocinho do Forms. Eu vou fazer isso. E aí, por exemplo, só para... Porque para entregar antes, só para deixar claro como seriam as datas, né? Por exemplo, para vocês entregarem antes, fica muito... teria que ser nessa semana aqui, ó, de 19 a 23. Ou 24. Mas véspera de Natal, ninguém quer fazer nada. Eu poderia colocar, por exemplo, no dia 16, que é uma quinta, para vocês entregarem no dia 20. Poderia ser assim. Mas, enfim, eu vou depois fazer um formulário e aí vocês podem, inclusive, escolher a data, né? Porque para mim não faz diferença nenhuma, não. Eu vou corrigir depois do ano novo de qualquer jeito. Não, a não ser... porque se vocês entregarem não significa que eu vou corrigir já, né? Ok? Então pensem aí como é que vai ser a correria para vocês. Ou então se vocês preferem responder depois, né? Depois dos outros professores marcarem as provas, né? Eu acho que é mais fácil de mudar a data. Comigo não tem esse negócio, marcou a prova, tá? A prova aqui. Eu sim, se eu fosse vocês, eu escolheria entregar depois do ano novo. Não é, porque, não é possível que vocês vão ficar 11 dias festejando, né? Assim, se bem que é possível, né? Mas assim, como eu falei, vocês podem decidir depois. Ok? Muito bem.
Então, ó, ou então eu acho que talvez, porque assim, vocês não são obrigados a entregar a prova depois, tá? Vocês estão entendendo? Se eu colocar o prazo, por exemplo, se eu for colocar o prazo a partir do dia 21 de dezembro, vocês não são obrigados a entregar dia 3 de janeiro. Dia 22, se vocês quiserem entregar a prova, vocês entregam nesse intervalo que eu coloquei, entendeu? E não são obrigados a... Enfim, né? Depois vocês decidem. Talvez eu coloque o formulário no Forms. Mas até lá, a gente vai conversando. E por isso que eu não coloquei a data da prova aqui, porque eu não sabia, tinha esquecido do ano novo, né? Aí eu coloquei aqui, né? Cada prova vai ter no máximo 5 questões e eu acho que não vai chegar nem isso, porque cálculo numérico tem uns problemas aí. Ó, ok, né? Então depois eu vou colocar ainda a decidir aqui, que talvez... A decidir tem crase, né? Não tem. Se tá aqui é porque não tem. Porque qual é o problema dessa disciplina no geral, né? Quando eu fiz ela em 2009, a gente era obrigado a fazer tudo na mão. Você tem um método... Aliás, antes de falar disso, eu vou falar da bibliografia. Aí, basicamente, o que eu estou dizendo é que hoje em dia, muita coisa dessa disciplina aqui já está feito na internet. E aí isso é um problema, porque eu não vou pedir para vocês fazerem uma conta na calculadora se vocês podem pegar, gastar 2 segundos para colocar num programa no computador. Não tem muito sentido. Aí a bibliografia, eu só coloquei um livro na bibliografia, mas eu vou colocar os outros 3. Porque também eu olho para esses livros e não consigo achar Coloquei só esse livro da Neide. Todos eles foi o Elano que tem na ementa de vocês, mas o Elano me indicou também. Tem essa apostila aqui, da USP, né? É como se fosse nota de aula da professora Neide Maria. E aí, seguindo essa apostila, nós começaríamos o capítulo 3, que é a página 55. Okay? Equações não lineares, então, começando, se for seguindo essa apostila, né? Porque os livros também eles são muito parecidos. O bom desse aqui é porque é um livro menos pesado. É uma apostila menos pesada de ler. Tem livro que é do mesmo conteúdo, vocês já devem ter percebido, né? O professor adota um livro, mas aí você acha que, quando vocês estão estudando, tem um outro livro que você se acostuma mais, né? Porque ele é menos pesado. E aí eu falo disso porque tem a segunda bibliografia. Eu vou colocar todas essas aqui no Classroom. Segunda bibliografia é esse aqui. Análise numérica. Esse aqui eu não lembro se está na ementa de vocês. Do Burden. E aí, seguindo esse livro, seria a partir do capítulo 2, página 51, se eu não me engano. Pularia essa preliminar aqui. Cadê? Aqui, né? Soluções de equações em uma variável. Aí, a partir desse seria esse livro. Só que ele é bem mais pesado para ler. Vocês já leram o livro do Resnick de física? Vocês já leram? Está na ementa, né? Eu não lembro. Eu acho que eu peguei do PPC mesmo do curso de vocês. Mas tem um livro de física do Resnick, é muito pesadão, parece uma bíblia. É muito parecido esse livro aqui. É bem pesadão de ler.
Por isso que talvez para as aulas eu vou adotar esse livro da Neide, porque ele é bem mais enxuto. E a gente também não vai ter esse tempo todo para ficar detalhando tudo. Mas algumas coisas também dá para tirar daqui. É claro que todo o material que eu vou escrever, como eu faço as outras disciplinas, tudo que eu for escrever aqui, eu vou tirar o PDF e vou salvar no Classroom. E aí vocês podem acompanhar pelo que eu for escrevendo. Pode falar. Ou foi sem querer? Às vezes acontece, né? Apertar a mão sem querer. Ali em cima. Não entendi. Ah, você perguntou lá em cima. Deixa eu ver aqui. Essa parte de aproximação de erro é aquilo que usa polinômio de Taylor? Não necessariamente. Não necessariamente, porque tem o erro de Taylor, né? Aquele erro de Taylor é só para aquele caso lá. Mas basicamente essa parte do erro seria explicar o que é, e faz algumas preliminares, mas assim, é muito. Eu acho que vocês iam dormir. Se a gente tivesse todo o tempo, eu até faria, mas eu acho que não vai ser tão prático, não. Porque erro propriamente dito, ele tem. Como é que eu vou explicar? Não tem só uma maneira de ver um erro, né? Tem várias maneiras. No caso do polinômio de Taylor, né? É porque você tem uma função, sei lá, exponencial, logaritmo, né? E aí você quer aproximar essa função por um polinômio, né? E aí o erro é justamente a distância, por exemplo, se eu tenho um polinômio aqui, vamos supor que ele passa aqui, né? O erro é justamente essa distância aqui entre a vermelha e a preta. Aí se você pede um erro pequeno, né, você vai aproximando. No Taylor, quanto mais você calcula o polinômio, as iteradas, mais o erro, como é que eu vou dizer? O erro fica menor, né? E a aproximação fica melhor. Mas a ideia, a essência é igual. Apesar da interpretação ser dependendo do problema. Mas a essência é a mesma. E aí é muito mais fácil eu falar do erro já no problema em si. Vai aproximar. Ah, tá. Você reforçou a pergunta dele, né? O que eu estava falando? Ah, assim, eu prefiro falar do erro em si no problema do que falar de uma coisa que eu vou ter que falar depois. Aí a gente já sem tempo já não tem muito sentido. Porque fica redundante. A bibliografia, tá? Deixa eu ver. Aí o quarto livro. Tem esse aqui, ó, que foi o livro que eu estudei. Cálculo em aspectos teóricos e computacionais. O Elano disse que ele já está um pouco ultrapassado, e está mesmo já. O problema é que o problema esse livro é bom, assim, para matemática. O problema é o seguinte. Por que essa disciplina, ou porque não dá para eu ministrar mais essa disciplina do jeito que eu estudei? Usando esse livro, por exemplo. Porque tudo que está aqui nesse livro você encontra tecnicamente pronto na internet. O problema do cálculo numérico é que vamos supor que eu estou explicando um método para vocês. Em teoria, na minha época, você fazia tudo na calculadora. Eu vou fazer daqui a pouco um exemplo para vocês verem. Não vou fazer tudo, mas só para vocês verem que não tem muito mais sentido. E aí eu estava olhando, o primeiro link que eu coloquei foi o primeiro método que a gente vai ver. Eu coloquei aqui no Google, aí você olha, por exemplo, esse site aqui, aleatório que eu peguei, cheio de propaganda, mas você coloca a função lá e digita alguns dados e já sai toda a resposta aqui. Inclusive, muito melhor do que eu estava fazendo. Já dá a resposta totalmente detalhada. E dá a solução.
Então não tem muito sentido eu cobrar para vocês algumas questões. Eu vou fazer esse exemplo daqui a pouco. Algumas questões que se cobravam antigamente. Por isso que hoje em dia é mais voltado para programação mesmo. Para você programar, botar o método lá no computador e tudo mais, e já pá. Você dá um clique e aí o método já. Não, mas. Cadê? Não tem muito sentido. Ó, porque é o seguinte, né? É isso aqui. Toda vez clica nesse negócio. E aí fica. Porque, por exemplo, se eu pedisse esse exemplo aqui na prova, se vocês escrevessem isso, tá certo, porque tá tudo correto aqui. Mas não tem muito sentido. Aí ainda vou ver como é que eu vou avaliar vocês. Se é através de problemas ou. Mas isso aí você não precisa se preocupar com isso, não. Eu que tenho que pensar nisso. Aí por isso que essa disciplina, hoje em dia, ela já tem esse problema. Porque não tem. Para que eu vou pedir para vocês fazerem um cálculo na calculadora lá, HP, né? Se vocês podem botar num programa e. Acho que é mais interessante, por isso que é mais interessante vocês aprenderem a mexer nos programas. Ok? Ah, a questão da programação, né? Eu não sei nada de programação. Nada, eu vou aprender junto com vocês nessa disciplina. Quem souber, então já tá já tá na minha frente já. Então eu vou pedir, eu vou, eu vou pedir, eu já pedi ajuda pro Elano, né? Ele vai ser o meu mentor aqui na disciplina. Mas vocês vão ver, se eu aprender, vocês aprendem também, porque eu não sei nada. Vocês vão ver que não deve ser muito difícil não, gente. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Ah, tá. Ai. Sim, a bibliografia são esses 4 livros. Só falei de 3, né? O 4º livro, que é um livro de aplicações. Esse aqui, métodos para engenharia. Ok? Que é basicamente de aplicação. Aí ainda vou investigar ele, mas se eu for usar esse aqui, vai ser só para pegar exercício, tá? O conteúdo é nesses 3. E aí também você não se preocupem que toda vez que eu for utilizar um livro, eu vou dizer qual livro que eu vou utilizar, qual a página que eu vou utilizar, para vocês não ficarem perdidos assim. Também eu vou tentar ao máximo não ficar transitando de um livro para o outro. Ok? Esse aqui eu vou usar assim algumas coisas. Mas não vai ser como eu utilizei, né? Porque na minha época era tudo na mão e era uma conta absurda. Demorava 1 hora para fazer um exercício. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. É isso, né? Às vezes, alguns dias o Elano vai vir aqui falar alguma coisa. Mas não se preocupe que eu vou elaborar a prova. Se vocês estiverem com medo aí, porque o Elano vai aparecer, aí ele vai elaborar a prova, não vai não. Ele vai me ajudar. Ok? Ai. Muito bem, né? Vocês têm alguma dúvida? Eu não vou fazer chamada. Porque também não tem muito sentido. Esperar o presencial. Tomara que volte logo, né? Ok? Muito bem, né? Vou falar um pouquinho do conteúdo. Quando vocês tiverem alguma dúvida, ou vocês podem interromper no microfone, viu? Não tem... Ou digitem no chat que
Eu olho. Ó, eu vou falar um pouco de zero, só para não ter nada hoje, eu vou falar um pouco de zero de funções, e aí vocês vão sentir um pouco da dificuldade que, que antigamente tinha, né, que hoje não tem mais. Porque mesmo naquela, eu falo naquela época, né, 2009, mas mesmo assim, não tinha esses programas na internet, né? Mal tinha vídeo de YouTube, né? YouTube é de 2007, né, se eu não me engano. Então eu acredito que todo mundo sabe o que é um zero de uma função, né? Porque se eu tenho uma função, vou colocar aqui que ela está definida no intervalo AB, tá? Na verdade, o zero de uma função, ou a raiz, né? Você pode pensar assim. Um zero, ou uma raiz, né? De uma função. Eu vou colocar só nos reais mesmo, que é o que a gente vai ver, né? É um ponto. É um ponto. Faltando alguma coisa aqui, né? Vocês sabem muito programação? Assim, professor, um pouco, assim. A gente estudou C, C++, Python. Eu não sei nada. Mas isso é bom, né? Porque se eu não sei muito, aí eu não vou poder cobrar tanto assim na prova. Entre aspas, né? Mas eu vou estudar. É bom, eu também achei bom essa disciplina, porque eu aprendo uma coisa nova. Porque há muito tempo eu tô querendo aprender, mais ou menos, mais para menos do que para mais. Não concordo nem discordo, né? Muito pelo contrário. Mas é sempre bom aprender uma coisa nova. Há muito tempo que eu fico dizendo que vou aprender programação e nunca faço nada. Aí esse é um jeito de aprender. E aí, por que a gente vai estudar zeros de funções, né? Porque muitos problemas, como é que eu vou dizer, cotidianos, você pode modelar esses problemas para que esses problemas, depois de modelados, virem problemas de encontrar zeros de função equivalentes, né? Você tem um problema e aí você faz alguma manipulação dependendo da situação e aí transforma-se esse problema em um outro que é equivalente a provar que ou a encontrar um zero de uma função. Isso é muito comum na matemática. Então, o zero de uma função é um ponto x tal que é zero, né? Então, basicamente, quando um zero de uma função, eu tenho um gráfico da função. Aí o ponto que essa função toca o eixo x é que é o zero da função. E vocês já conhecem, né? E aí, quando vocês estavam lá no ensino fundamental, é muito fácil encontrar, por exemplo, o zero de um polinômio, né? Ou acho que os primeiros zeros que das funções afins, mas a afim é muito sem graça. Mas primeira raiz diferente que você começa a calcular é de um polinômio do primeiro grau. Por exemplo, esse daqui, né? Eu tô colocando esse aqui porque ela é mais fácil de... Aí como é que você encontra a raiz desse polinômio? Calculando Bhaskara e tudo mais. E aí...
essa função aqui tem zeros. X barra igual a 1 como zero, né? Como zero ou como raiz, tá? Porque quando eu substituo, né? Quando eu calcular f de 1, vai dar 1 ao quadrado menos 2 mais 1. E aqui vai dar menos 1 mais 1 dá zero, tá? Aí você, como é um polínômio de segundo grau, você consegue calcular facilmente a raiz dela. Então, 1 é um zero. Por exemplo, essa função aqui, né? Ela vai dar x menos 1. O f de zero é 1 menos 1, né? Porque vai ficar... Logo, zero é uma raiz, é um zero, né? Para não ficar redundante. É a raiz da função. Mas é claro que a ideia aqui desse curso, né? Vem de que nem sempre eu consigo encontrar uma raiz tão simples como desses exemplos aqui, ó. Algumas funções, em geral, eu só consigo dizer que existe a raiz, eu não consigo identificar quem é a raiz. Aqui não, né? Nessa primeira, o x igual a 1 é uma raiz. Nessa segunda, o x igual a 0 é outra raiz. Mas nem sempre eu consigo identificar a raiz. E aí a primeira forma, aliás, eu não consigo dizer exatamente quem é a raiz, mas eu consigo dizer onde está a raiz. E aí a gente, partindo desse princípio de onde determinar a raiz, é que a gente vai desenvolver todos os outros métodos, tá? E aí a gente vai ver basicamente o primeiro resultado, que ele vai indicar onde mais ou menos está uma raiz de uma certa função. E eu não sei se vocês lembram desse resultado, mas se não lembram também não tem problema nenhum. Chamado Teorema de Bolzano, em geral, você vê, não é nem que vem cálculo 1, mas você vê em cálculo 1, mas como é que eu vou dizer? Você não vê a demonstração. Acho que vocês não viram, né? O professor só diz, o teorema é esse e acabou. Tem ele tanto no livro da Neide aqui, aliás, só para falar em livro, né? Página 55. Isso, aqui, ó. No livro da Neide, esse primeiro teorema aqui. Aqui. E no livro esqueci o nome, Burden. Eu não sei exatamente onde é que tá. Ele comenta aqui. Ele não deve comentar assim, eu não lembro. Mas enfim, eu estou escrevendo aqui. Eu vou detalhar o teorema. Página 55. 60, né? Deixa eu só olhar qual é a página que aparece aqui, porque o número que está lá em cima é diferente do que está aqui. 55, olha. Esse teorema, ele vai indicar basicamente onde
você vai fazer um teste, e aí, a partir desse teste, ele vai dizer onde está a raiz. Ele não diz qual é a raiz, né? Isso aí é o problema que a gente vai resolver depois. Mas ele vai dizer onde está aquela raiz. Teorema de Bolzano também tem no Guidorizi, volume 1, caso alguém tenha a cópia, o PDF, né? Capítulo 5, volume 1. Tá? Também você pode encontrar no Guidorizi. Cento e 21. Ele é bem no início do capítulo 5. E aí o teorema é o seguinte, ele é bem simples, não tem nada de... Eu vou copiar exatamente o enunciado do Guidorizi, que é exatamente o enunciado que está na NED. Tá? Mas vocês não precisam se preocupar com o enunciado, ou lembrar do enunciado, porque lembrar de como aplicar ele é muito simples. Aí eu vou fazer primeiro um desenho, depois eu escrevo o enunciado. E com o desenho fica mais fácil de lembrar. Então eu tenho uma função, ó, seja f uma função. Ele colocou do intervalo, seja f ela é contínua no intervalo AB. E aí, o seguinte, né? A informação é que ele coloca assim, se f de A e f de B têm sinais contrários, se f de A tem, né? Eles têm, acho que tem um acento aqui. Sinais contrários. Então, vai existir uma raiz imagina uma função que você tá aqui, o A e o B. O desenho é mais fácil. Aí, vamos supor que o f de A é este aqui. Ó. E o f de B é esse aqui. Ali é o f de B. Assim, nessa figura que eu desenho, o f de B aqui é positivo, né? E o outro aqui é negativo. Eles têm sinais contrários. E aí, o teorema diz que se a função for contínua, vai existir um ponto, porque ela vai passar por esses dois pontos aqui. Ó. Ela vai passar por aqui e aqui. Então, o gráfico dela vai ser alguma coisa. Como ela tem que tocar no outro ponto, o teorema ele diz que se ela for contínua, necessariamente vai ter um ponto aqui no meio que vai ser raiz. Aqui é o C. Ok? E aí o outro desenho seria o sinal do A e do B trocados, né? É lógico que eu desenhei aqui no primeiro quadrante, mas a ideia vale para qualquer posição, né? Imagine, por exemplo, agora o F de A é positivo, o F de B é negativo. Aqui, ó. Eu não vou colocar esse mais aqui não, porque vai ficar assim melhor mesmo.
E aí, como ela tem que passar por esses dois pontos, vai ter um C lá no meio que vai ser raiz. Ok? Então, o teorema é esse. Se eu investigar, por exemplo, eu quero investigar onde está a raiz de uma certa função. Calculo a imagem de um ponto, calculo a imagem do outro. Se tivesse sinais contrários, eu tenho certeza que tem uma raiz no meio. Isso se ela for contínua, né? Mas, geralmente, essa hipótese da continuidade aqui, vocês não precisam se preocupar, porque todos os exemplos que vocês vão enfrentar, a função vai ser sempre contínua em geral. Ou, no mínimo, contínua no intervalo onde nos interessa, né? Vou fazer alguns exemplos aqui. Ok. Ó, por exemplo, ó, localize uma raiz da função dar uma pescada aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui o tamanho. Dá para colocar. Mas fica melhor assim, né? Então, localiza uma raiz da função f de x igual a x elevado a 3 menos 4x mais 8. E por que que eu estou dizendo localiza uma função? Localiza uma raiz. Eu ia falar assim, que não tinha uma fórmula para calcular essa, por exemplo, porque como é um polinômio, como é uma raiz cúbica, não tem exatamente uma... Tem aquela fórmula conhecida, né? Você já ouviu falar, a fórmula de Cardano? Mas aquela fórmula não funciona para todos os polinômios de grau 3, né? Mas eu vou falar mesmo assim, não tem uma fórmula que calcule todas essas raízes. E dependendo do polinômio, você não consegue, né? Bhaskara só funciona para polinômio de grau 2. E aí só alguns polinômios de graus... De graus? O plural de grau é graus? Né? De grau. Grau maior ou igual do que 2, que você consegue reduzir o grau, né? Vocês estão vendo isso? Vou lá só. Só alguns polinômios também você consegue reduzir o grau, mas enfim. Esse aqui é um que a gente não vai conseguir calcular, mas eu só quero saber onde está a raiz do polinômio, né? A gente vai calcular o f de um ponto, o f de outro, e aí verificar que a raiz está no intervalo A ou B, né? Ou então você pode usar um programa e colocar o gráfico de uma função. Essa disciplina, a gente, assim, é muito difícil eu falar de certas coisas e, por exemplo, sendo que algumas coisas são óbvias se você usar um programa. Não é verdade? Mas, por exemplo, assim, antigamente, na dureza, né, você tinha que pensar em dois números, A e B, e aí calcular a imagem desses dois, por exemplo, né? A igual a... Vou dar uma colada aqui. A igual a 0 e B igual a menos 3. Por quê, né? Por exemplo, o f de 0 vai dar 8, é maior que 0. O f de menos 3 vai dar menos 3 elevado ao cubo, menos... Aí fazendo esse cálculo aqui vai dar um número negativo. Vai dar menos 7. Tá? Negativo. E aí, tá vendo, ó? O A tem o f dele é positivo e o B, o f dele é negativo. Então, existe uma raiz entre 0, logo pelo teorema de Bolzano, né? Existe uma raiz entre 0 e 3. Perdão, em menos 3. O f desse aqui é positivo
e o outro é negativo. E aí, hoje em dia, porque hoje em dia é muito mais fácil. Você pode muito bem pegar um programa desse, esse daqui que eu uso sempre, que é um dos mais simples. Você só coloca lá. Isso vocês vão poder fazer, né? Porque essa parte de localizar a raiz vai ser a coisa menos trabalhosa. Ó. Não? Cadê? Ah, tá. Porque ela é... Ó. Vocês estão vendo, né? Aqui tá o menos 6. Deixa eu usar o GeoGebra, eu vou conseguir riscar em cima. Ó, tá vendo, ó? O menos 3 está aqui e a raiz é aqui, ó. Aqui é a raiz. E aí, 0. O menos 3 está aqui. Então, o teorema garantiu que existe uma raiz entre 0 e 3. Porque o f do 0... Vou dar um zoom aqui. Ah, não dá com esse negócio. O f do 0... Aqui. É positivo, né? O f do menos 6 é negativo. Vai lá embaixo. Vai ser menos 7. O f do 0 é justamente esse ponto. E o f de menos 3 é bem aqui, né? Coisa assim. Ok? Mas aí, hoje em dia, por exemplo, para obter essa informação, você não precisa testar. Basta você colocar a função no gráfico, ou no gráfico não, perdão, no programa, e verificar, porque essa informação inicial, onde está o... Aqui você pode até refinar mais, né? Porque pelo programa eu posso ver que tá tem um intervalo mais refinado. No lugar de estar somente entre menos 3 e 0, eu posso refinar ainda mais e colocar, tá entre menos 3 e menos 2. Eu já olhei aqui. Essa informação inicial vai ser útil. Então, para isso, vocês podem colocar simplesmente no programa. Ok? E aí, essa parte de refinar o intervalo, vocês entenderam esse teorema, né? A imagem uma é negativa, outra é positiva, então você força a função a passar pelo eixo x. E aí, por exemplo, refinar esse intervalo é que vem a ideia do primeiro método que a gente vai estudar, que é o método da bissecção. E aí, sim, antigamente era um sofrimento muito esse método, porque você tinha que fazer tudo no braço, todas as contas. Aí eu não sei, eu vou ver ainda como é que eu vou cobrar esse tipo de coisa para vocês. Não tem muito sentido. Encontre as iteradas pelo método da bissecção. Eu ia falar de secção, mas secção é outra coisa. Da bissecção. Sendo que hoje em dia já não tem muito sentido, né? Mas, por exemplo, vamos lá. E aí, para que assim, como é que surgiram esses métodos, né? Muitos problemas ou muitas funções, você não consegue dizer quem é a raiz. Não é que não consegue, mas imaginem vocês há 70 anos atrás, sem nada. Por exemplo, existe uma raiz ou determinar a raiz dessa função, né? Uma aproximação. É lógico que tem várias maneiras de fazer, mas vamos supor que antigamente vocês queriam fazer isso, né? Aproximação para a raiz de 2. Sem computador, sem calculadora, é uma coisa muito, muito trabalhosa. E esse tipo de método, assim, eles foram feitos justamente para isso. Lógico que eu não estou dizendo para esse problema aqui em específico, óbvio, claro que não. Mas para problemas assim, em que você tem uma função, você quer descobrir o zero dessa função, ou pelo menos uma aproximação muito boa da raiz.
Porque eu não sei quem é a raiz. Vamos supor que a raiz seja x barra. Mas eu conheço um número tão próximo, tão próximo, tão próximo, que basicamente esse número que eu conheça, o x chapéu, aqui é circunflexo, mas geralmente o pessoal da matemática chama de chapéu. E aí, mas eu conheço o valor desse aqui, que ele é tão próximo desse, que basicamente eu posso dizer que esse aqui é o x barra. A ideia sempre é essa. E essa proximidade, que a gente vai ver depois, eu vou explicar, que é o erro, né? O quão próximo um ponto pode ser do que eu quero, do desejado, para que essa aproximação não prejudique o meu resultado, por exemplo. Porque vamos supor que vocês estão empenhados em resolver algum problema e vocês sabem que arredondar alguma coisa dá problema, né? Isso, é exatamente isso mesmo. O senhor ao código-fonte seria isso, né? É só o código, só jogar os valores da função, né? Você tem a receita, aí você substitui lá, dá o enter, né? E ele já vai gerar, né? Mas no final das contas, vocês vão acabar fazendo isso mesmo. Né? No final das contas, vocês vão acabar fazendo isso. Mas a gente vai chegar lá, né? Mas assim, vocês não vão fazer essas contas na mão, não, porque não tem muito sentido. Mas mesmo assim, eu vou explicar, pelo menos hoje, como é que fazia. E a primeira aula, né? E aí como eu estava falando, né? Essa questão de arredondar, vocês sabem que dá problema, né? Vocês botam π igual a 3, por exemplo. Dá problema. Então, até quando você vai aproximar, você tem que escolher uma aproximação no mínimo razoável. É essa aproximação que, é claro, que dentro de um rigor, é que a gente chama de erro, né? E aí, por exemplo, ó, isso aqui eu vou falar mais formalmente na aula que vem, tá? Mas a gente vai fazer só uma ideia intuitiva do sofrimento que era antigamente, que é basicamente assim, como é que eu transformo esse problema, por exemplo, num problema de encontrar o zero de uma função? Aí você tem que definir uma função, que o raiz de 2 é o zero. Né? Que função é essa? Essa aqui, ó. Porque a raiz dessa função aqui é lógico que tem um mais ou menos raiz de 2, né? A raiz dela vai ser... A aula vai ser no máximo até 5,5, viu? Senão vocês... Note que esse f(x) era... Então... Né, ó. Então, x ao quadrado é zero e ela é raiz. E que x é mais ou menos raiz de 2, né? Mas eu só estou interessado na raiz de 2. E aí, a primeira coisa que deve ser feita seria localizar uma raiz. Vamos supor que eu não sei, né? E aí, é claro que, se for para usar o teorema, eu tenho que escolher dois valores. Aí eu já vou colocar aqui, porque eu já tinha olhado antes, né? Por exemplo, o A é 1, o F de A é igual a F de 1, que dá menos 1. E o outro F vai ser 4, 2. Então, esse aqui é o positivo, perdão, esse aqui é o negativo e esse aqui é o positivo. Então, ele tem uma raiz entre eles, né?
É claro que você poderia, hoje em dia não, se você só coloca aqui, ó, eu já tinha colocado aqui, e você olha aqui, tem uma raiz aqui entre um, e você pode até refinar mais, né? Você pode até dizer que tem entre 1 e 1,5, né? Mas sem isso aqui, engraçado, porque em 2009 não tinha nada disso. Nada, nada, nada. A internet era meio que inútil para estudante. Até PDF de livro, raramente você encontrava. Eu lembro de um site russo que que antigamente era mais difícil dos sites se sustentarem. Hoje em dia não, né? Os sites são tão é uma pirataria tão profissional que você pensa que é um site oficial. Mas antigamente não. Um site russo que todo dia mudava a senha. Para o site conseguir sobreviver, não conseguirem deletar o site, né? Aí todo dia era um esquema de enviar senha, de você entrar num certo link que tinha no Facebook. Aí esse link tinha uma senha do dia desse site. E aí você colocava a senha no site para poder achar os livros lá. Que era um trabalho tão monstruoso que nem valia muito a pena. Hoje em dia, não. Muito mais fácil baixar um livro. Mas era isso mesmo. Eu não lembro o nome do site, já faz tanto tempo. Muito bem, né? Eu falei uma coisa que não tem nada a ver. Aí, muito. Ok. Aí, a minha ideia aqui é sempre refinar esse intervalo. Como é que eu refino o intervalo, né? Vou pegar aqui um. Aliás, eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma tabela aqui. Eu não vou fazer todos os cálculos, não, porque não tem muito sentido, tá? Só para mostrar, basicamente, como ponto médio. Aí na aula que vem eu vou ver se a gente já faz alguma coisa no computador, porque senão na mão aqui é muito complicado. Muito bem, ó. O intervalo inicial é o 1 e o 2, né? Que é o A e o B. Tá aqui, ó. 1 e o 2. Aí eu calculei o F de A. Deu menos 1, né? O F de B deu 2. Aí eu sei que tem uma raiz entre eles, tá? Só para a gente entender como é que funciona. Aqui 1, aqui o 2. Eu sei que tem uma raiz aqui. Aí a minha ideia é espremer esse intervalo aqui, ou espremer um intervalo onde eu sei qual é a raiz o máximo possível. Ele fica tão próximo, tão próximo, tão próximo, que você pode basicamente dizer, não é nem dizer que a raiz é o ponto médio, mas aproximar a raiz do ponto médio daquele intervalo, que ele vai ser tão estreito, você pega o ponto médio e aquele ponto médio vai ser a raiz aproximada. E aí a ideia parte disso. Eu pego o ponto médio desse aqui, que é 3 sobre 2, ou 1,5, né? Coloco ali, ó, 1,5, botei 1,2. Você coloca aqui. E aí eu calculo o f de 1,5 pela função. Eu vou calcular aqui. O f de 1,5 vai ser 1,5 ao quadrado menos 2. Deixa eu ver aqui. Dá 0,25. Aí o que acontece, né? Inicialmente eu tinha 1, o 2. O f do 1 é negativo. Esse aqui é positivo. Quando eu peguei o ponto médio, 1,5, deu positivo também.
Agora, no lugar de saber que a raiz está além de estar entre 1 e 2, ela vai estar nesse intervalo menor aqui, ó, 1 e 1,5. Aí o que você vai fazer? Vai pegar o ponto médio, de novo, que é 1,5, 2,5 sobre 2, né? Aí vai testar esse valor. Se ele for positivo, ele vai ser... se ele for positivo, a raiz está aqui. Se ele for negativo, a raiz ela está aqui. E aí você vai fazendo isso, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até esmagar o intervalo. E aí, a quantidade de vezes que você vai fazer, que é o critério de parada. Ou seja, até onde é que eu vou? Eu tenho que saber isso, aí a gente chama de critério de parada. Quantas iteradas eu tenho que fazer para que eu tenha uma boa aproximação? Também tem uma teoria. Será que é esse método... O que significa o método ser bom? Um método que tenha poucas iteradas e você já chega numa aproximação razoável. Tem isso também, da teoria. O que é o método lento? Vamos supor que eu tenha que fazer 50 vezes esse cálculo para achar uma aproximação boa, digamos assim. E esse negócio de aproximação boa, ainda vou dizer o que é. O que é uma aproximação boa, né? Mas tem outros métodos que você vai 3, 4 iterações e já resolve. O método de Newton, por exemplo, é um método que todo mundo conhece, com um método que você coloca lá e ele resolve assim rapidíssimo. É o método mais rápido. E aí, por exemplo, a que velocidade, o que as pessoas estudam também? A que velocidade o método converge? Porque eu sei que esse método é rápido, mas o quão rápido é esse método? Aí, dizer quando um método é rápido ou não, a gente chama de taxa de convergência. E aí, todas essas teorias vão aparecendo no decorrer do curso. O que vai mudar é a maneira de calcular. Porque antigamente era necessário fazer todo isso aí no braço, mas hoje em dia não tem sentido eu pedir isso para vocês, se vocês podem botar isso no computador, ok? Ó, por exemplo, essa conta aqui simples, né, que eu fiz aqui esse primeiro aqui, eu coloquei lá naquele site, né, ele fez todo o cálculo aqui, e aí tá vendo a tabela aqui, ó, com 7 iteradas, pode ser iteradas, mas é mais comum iterações, 7 iterações. Na verdade, a iterada é o ponto, enfim. Com 7 iterações, ele chegou na aproximação 1,4141, que é bem próximo, né? Que é a raiz de 2. Quanto é que é a raiz de 2 aqui? É quase isso daí, né? É 1,4142, né? Aqui no lugar é 2, aí, enfim, aí tem outros casos decimais e tudo mais. Mas com 7 iterações já chega numa aproximação razoável. Mas todos esses cálculos aqui, antigamente, era tudo feito na mão. Isso dava muito trabalho. Mas a gente vai ver como é que faz para vocês fazerem usando algum programa. Ou Python, ou MATLAB, não sei qual de vocês. E depende do problema. Eu acho que é mais interessante vocês modelarem um problema do que esse tipo de problema aqui. Porque não tem muito sentido, né? Isso é muito difícil, né? Modelar um problema é muito difícil. Você está numa situação, sei lá, do dia a dia, e você tem que transformar aquele problema em algo algébrico. Isso aí é modelar o problema, e em geral é bem complicado. Ou então, você usa modelos prontos, né? Já tem um modelo, e aí você adapta se aquela situação que você já convive, já foi estudada, e aí já tem um modelo pronto, você substitui pelos dados que você obtém na sua pesquisa. Também é válido. E tem várias maneiras. Ok? Aí no decorrer da disciplina, eu vou acertando algumas coisas. Mas a certeza é que a gente vai evitar ao máximo fazer esse tipo de cálculo na mão, usando calculadora e tudo mais. Porque é muito cansativo.
tem muito mais sentido hoje em dia. Por isso que já tem o viés agora tem mais sentido dela ser computacional mesmo. Porque se já tem todas as ferramentas disponíveis, é mais interessante que vocês aprendam a usar as ferramentas e a partir disso aprendam a estudar outros problemas mais difíceis do que se ater só ao cálculo mesmo. Tem muito mais sentido para vocês. Mas, como eu falei, como eu não domino a parte de programação, com certeza não vai ter nada impossível, assim, de vocês que eu não faça também. Mas a gente vai aprendendo. Vocês vão ver que não é difícil, não. Era difícil antigamente. Que a prova tinha 2 questões. Você demorava 1h30 em uma. E tinha meia hora para fazer a outra. E é porque por exemplo, essa função que eu peguei aqui é muito simples, né? F de x quadrado menos 2. Qual o cálculo que você faz? Só o cálculo conta essas continhas, mas já dá muito trabalho. E aí, por exemplo, o método de Newton ele já envolve derivada. O método gradiente. A maioria desses métodos envolve derivada. Grande maioria. E aí, dependendo da função, tem que derivar a função, é jogar no valor. Valor. É toda uma... Porque os problemas antigamente, como a disciplina era muito travada, o professor ele se concentrava só nas funções mesmo. Agora não. Com a ajuda do computador, fica muito mais fácil você se preocupar só com a modelagem do problema. Porque a solução, a partir do momento que você tem o modelo, a solução, ela, em geral, ela fica mais fácil. Depende muito do método, depende da função. É lógico que tudo fica difícil, né? Depende muito, mas para vocês, assim, no ambiente da disciplina, é para ficar mais fácil a partir do momento que você já tem um problema modelado. Ok? É isso, né? Não falei muita coisa. Só para apresentar mais ou menos a ideia da disciplina. É isso, viu? Então, dia 21 é uma prova, dia 18 é outra. E a terceira prova aí vocês decidem, tá? Eu posso até fazer o seguinte, eu posso até colocar uma data um pouco antes, e aí fica meio que livre, né? Quem quiser entregar antes, entrega. Quem quiser depois, entregar depois, entrega. Eu acho que vai depender muito de como é que vai estar a demanda de vocês nas outras disciplinas. Ok? Tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não, tudo tranquilo, professor. Acho que assim ficou bom mesmo. Eu acho que do jeito que o senhor falou fica bom mesmo. Quem Ah, precisar entregar antes de viajar, entrega. Quem precisar entrega depois. eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Colocar uma data um pouco mais, dando uma folguinha, né? Até o Natal. E aí quem quiser entregar antes, entrega. Quem quiser entregar depois, também. É isso. A gente vai aprender, também vou aprender com vocês. Já aprendendo no decorrer do curso. E aí as aulas eu vou colocar no canal, no YouTube. E também o PDF eu vou colocar no Classroom, caso vocês não queiram assistir. Geralmente, assim, alguns não preferem não assistir aula, não rever aula, né? Mas preferem só dar uma lida no que foi dito. Aí isso aqui eu vou colocar lá no Classroom para vocês darem uma lida. E é isso, viu? Até quinta. Boa tarde para vocês. Se cuidem, hein? Ah, mas no caso as duas provas serão diferentes? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só o prazo que vai ser maior. Depende. A gente vai conversando, mas vai ser a mesma prova. Ok? Não vai ser mais difícil porque vocês vão entregar depois, não. Até mais. Se cuidem, viu? Até quinta-feira. Tchau.